Graça e paz a todos os irmãos, as irmãs, os irmãos que estão nos assistindo. Graças a Deus, Deus nos permite mais uma vez estar na sua presença. E quando nós estamos na sua presença é motivo de alegria, porque nós consideramos isso não somente uma alegria, mas um privilégio para aqueles que temem, para aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que servem a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar na tua presença. Obrigado por fazer parte, meu Deus, do teu reino, de poder estar aqui junto com os nossos irmãos essa noite, falar da tua palavra. Obrigado, Pai. Por isso eu clamo ao Senhor, peço a ti, abre os nossos corações, abre nossas mentes, Pai, para que possamos entender qual é a sua vontade. Se fosse por mim, Pai, pecador não deveria estar aqui, mas pela tua misericórdia o Senhor nos permite falar da sua palavra, e que o Senhor nos use conforme a sua vontade, para fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Fala aos nossos corações, fica conosco, e derrama teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Graças a Deus. Estamos dando sequência, irmãos, dando sequência aos domingos que nós estaremos falando sobre recomeço. A semana passada falamos baseado em Ruth, livro de Ruth. Falamos um pouquinho sobre aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos fazer para estarmos ligados a Deus, para nós termos um recomeço diferente esse ano. E é maravilhoso poder estar aqui de novo. Vocês vão me ver nos domingos aqui, que esses domingos, salvo dia 23, não estarei com vocês. Nós estaremos falando sobre as bênçãos do Senhor em cima, sobre aquilo que diz respeito ao recomeço. A palavra de Deus fala em Isaías 43, versículo 18. Hoje fiquei feliz de ver esses versículos no grupo das irmãs. E eu falei, Deus está falando já mais cedo. Onde diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não o conhecereis? Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Essa é a palavra de Deus. Rios no deserto. Quando nós falamos em recomeço, meus irmãos, como eu falei a semana passada, muitas vezes nós estamos levando nossa vida de uma forma que nós às vezes não conseguimos entender. E quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a perceber o quanto que Deus nos fala e nos orienta naquilo que nós precisamos fazer e naquilo que Ele fez e estaria fazendo pela humanidade no decorrer de todos esses anos que a palavra de Deus foi deixada para nós. Nós percebemos aqui nessa palavra, onde Ele fala aqui para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos ter um início de qualquer coisa. Algo muito importante nós precisamos ter, e está aqui no versículo 18 do capítulo 43 de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas. Muitas vezes nós estamos vivendo em momentos novos em nossas vidas, mas trazendo coisas antigas para o nosso dia a dia, fazendo com que tudo isso venha atrapalhar aquilo que Deus tem planejado para nós. A palavra de Deus fala no capítulo 6 de Romanos. Paulo fala o seguinte a respeito do pecado: se nós vamos continuar insistindo em pecar, para que as misericórdias do Senhor elas venham se multiplicar em nossas vidas, Ele diz ao mesmo tempo que nós não devemos fazer isso, porque se nós morremos com Cristo, nós também assim ressuscitamos com Cristo e seremos eternos com Cristo, porque Ele veio para nos trazer a vida eterna.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Isaías, nós vimos que para nós não nos lembrar das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. O que mais fere, o que mais nos prejudica, é quando nós vivemos um passado no momento presente. Nós deixamos as coisas que nós temos que viver nesse tempo e começamos a viver as coisas antigas, aquilo que era antigo, aquilo que era passado. Eu tenho certeza que em muitos corações passam saudades de tempos que vivemos. Eu hoje na minha, vamos dizer assim, meia idade, eu tenho saudade da minha adolescência. Eu tenho saudade do tempo em que eu era mais jovem. Mas como eu não posso voltar naquilo, a palavra de Deus diz: traga à sua mente aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que te traz alegria. Então aquilo que me traz alegria daquele tempo eu trago para hoje, para que eu possa viver em alegria. Muitas pessoas, por causa daquilo que viveram no passado, muitas coisas que vividas lá, vêm sendo trazidas juntos, dia a dia, e vem sofrendo, vem vivendo algo no seu tempo, e que não conseguem se desfazer. E as coisas de Deus, elas precisam ser novas. Como eu falei a semana passada, Deus, ele é especialista no recomeço. E quando Deus, ele fala sobre a sua palavra, ele nos mostra tudo isso, para nós esquecermos aquilo que nos prejudicou. Certo dia eu preguei aqui e falei que tem pessoas que trazem junto consigo fotos das antigas, fotos dos ex, fotos de momentos passados, que gostam de mostrar momentos que em vez de glorificar a Deus, eles tiram as pessoas da presença de Deus. Muitas vezes, lugares aonde foram. Para aquele que bebia, muitas vezes, quando vai contar uma história, tem uma alegria tão grande em contar aquilo que viveu, como se tivesse saudade de estar vivendo aquilo novamente. E Deus, ele vem nos mostrar: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Nós iniciamos um novo tempo, aonde nós hoje vivemos um recomeço. 2021 diferente de 2020, como 2022 vai ser diferente de 2021, e assim sucessivamente. Todos os dias são diferentes das nossas vidas. Mas nós somos capazes e somos totais responsáveis de escolhermos aquilo que nós queremos viver. Aqui fala que eis que farei uma coisa nova. Nós estamos entrando agora no momento que eu acredito que todos nós estamos sentindo uma certa ansiedade nos nossos corações, para que essa pandemia ela venha sair das nossas vidas, né? A vacina está por aí, está chegando. Quem sabe a semana que vem comece a vacinar muitas pessoas. Então no coração de muitos já vem uma esperança de que um recomeço melhor venha acontecer. Mas muitos ainda continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Muitas pessoas têm pagado preços enormes, preços gravíssimos, por causa vamos dizer assim, da irresponsabilidade de muitos. Nós olhamos para a nossa igreja hoje, nós temos aqui 30%, às vezes um pouquinho menos, por causa do distanciamento, para nós estarmos servindo a Deus. Mas quando nós olhamos para aqueles bares, olhamos para as festas aí fora, nós percebemos que as pessoas não estão aí com a vida, estão nem aí com a vida das outras pessoas. Hoje, o mundo inteiro paga um preço por causa, vamos dizer assim, da falta de responsabilidade de muitos. E quando nós vimos aqui Deus falando: eis que farei uma coisa nova, e nós olhamos para 2020, aonde Deus, ele, pela sua misericórdia, ele estaciona, ele faz dar um stop na vida de todo mundo, e traz as pessoas para dentro das suas casas, para começarem a pensar nas coisas dele. Já vi pregações onde pastores dizem o seguinte, que Deus, ele para o mundo para colocar as famílias uma próxima da outra. Aquele que estava distante hoje está mais próximo. Aquele que estava saindo da presença de Deus, hoje consegue voltar. Aquele que estava se distanciando, se divorciando,
consegue retornar às suas famílias. Nós percebemos que Deus fala assim: eis que farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não conhecereis? A palavra de Deus diz que aquele que é da carne conhece as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito conhece todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que Deus vem fazer algo grande. E aqui a pergunta: e vós não conhecereis? Nós que estamos na presença de Deus, você que está conectado com Cristo, você entende que algo novo Deus quer fazer na humanidade, em momentos onde ninguém está nem aí por ninguém, onde a população não se preocupa com ninguém, mas Deus vem trazer algo novo. A palavra de Deus fala também: eis que eu especificamente farei um caminho no ermo e nos rios no deserto. Deus vem nos demonstrar aqui que vai fazer coisas novas, vai abrir rios aonde não existem, coisas novas virão para nós fazermos novas coisas, e um caminho no ermo, aonde não tem vida, aonde não tem nada, e abre rios no deserto, para que nós possamos ter vida. Então é isso que Deus vem fazendo. Lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus ele vem falar com um homem chamado Noé, e que nós podemos relembrar a história de Noé. A palavra de Deus diz que naquele tempo os homens viviam, davam-se em casamento, festavam e faziam tudo aquilo que nós temos visto nos dias de hoje. As coisas aparentemente estavam acontecendo e seguindo um caminho, uma linha que parecia para aquele tempo uma coisa normal, algo que parecia ser algo, vamos dizer assim, do jeito que eles queriam. O mundo vinha vivendo em pecado. A palavra de Deus fala que eles estavam casando, dando-se em casamentos, e o pecado se multiplicava a cada dia na terra. Aí a palavra de Deus vem e fala: e aconteceu, capítulo 6, que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram, e as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas, e todos escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contendará sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, esses se tornaram homens poderosos, que eram da antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E a palavra de Deus vai falando adiante, irmãos, que Deus ali, ele se entristece, e ele olha lá de cima, e vê o mundo totalmente destruído, totalmente bagunçado, nada daquilo que ele gostaria que fosse. Se você pudesse hoje, sair da onde você está, e subir na torre mais alta, e tentar enxergar de que forma que o mundo está hoje, de que forma você imagina ou imaginaria que o mundo está nesses dias. As pessoas continuam casando, as pessoas continuam festando, as pessoas continuam fazendo tudo errado, mas quando Deus olha lá de cima, quem ele enxerga? Quem Deus tem enxergado quando ele olha de cima daquela torre mais alta do mundo onde Deus está, na sua plenitude? Ele tem enxergado você, tem enxergado a mim, como ele viu a Noé. Quando ele olha lá de cima, ele vê Noé, e ele vê o que em Noé? Graça, porque era um homem que, mesmo vivendo num mundo totalmente destruído do pecado, era um homem que trazia ali algo importante, que era a fé, a dedicação na sua obra, e tinha tudo aquilo que agradava a ele, porque permanecia nos princípios.
Quando nós queremos ter um recomeço, irmãos, para nós termos um recomeço na presença de Deus, primeiramente nós temos que ter os princípios básicos daquilo que Deus tem em nossas vidas. Para que nós possamos agradar a Deus, primeiramente os princípios que nós vivemos devem ser tomados como algo importante. Noé era um homem de princípio. A palavra de Deus vem dizer que Noé tinha 600 anos de idade quando estava lá, quando veio o dilúvio de águas sobre a terra. E a palavra de Deus fala que Noé, ele entra na arca. Então Noé, ele vem fazendo tudo para construir uma arca aonde as pessoas não acreditavam. Quantas vezes nós pregamos a palavra de Deus aí fora, quantas vezes nós nos colocamos em levar algo para as pessoas, para levar para as pessoas a esperança em Cristo, e muitos não estão nem aí. Noé, Deus deu para ele um projeto onde Noé deveria construir uma arca, que todos os irmãos sabem, e ali ele creu naquilo primeiramente. Ele creu naquilo que Deus falou ao seu coração, naquilo que Deus colocou, e Deus disse que viria o quê? Água, num lugar aonde nem chuva existia, aonde não tinha água vindo do céu, nunca existiu. Todas as pessoas desacreditam nele, mas Noé começa a aplicar um projeto que Deus dá a ele. Ali Noé inicia um primeiro recomeço da sua vida, onde ele começa a pegar aquilo que Deus coloca às suas mãos. A palavra de Deus fala o seguinte, que 15 côvados acima as águas prevaleceram e os montes foram cobertos. Para suportar tudo isso, para suportar toda essa água, tudo aquilo que Noé passou, não era uma simples arca, não era uma aplicação de um simples projeto. Vocês conhecem a história que ele deu todas as medidas, mas no dia em que Deus falou, agora entre para dentro, fechem as portas, é onde Noé, ele realmente inicia a mudança da sua vida. Recomeçar, meus irmãos, é quando nós entramos na arca, e a arca aqui, ela simboliza primeiramente Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para as nossas vidas, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo num momento difícil, um momento onde as pessoas não acreditam mais nas pessoas, onde nós pregamos, onde nós levamos a palavra de Deus, e muitos não entendem aquilo que está sendo falado. A arca vem simbolizar nós estarmos diante de Deus, diante da sua presença, onde nós entramos nesse corpo e começamos a participar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É momento de recomeçarmos. Noé entra na arca, ele vem, fecha suas portas, e ali ele leva a sua família para algo que ele não saberia e não sabia o que ia acontecer lá à frente. Mas Deus dá todo o entendimento, tudo aquilo que ele precisa, porque dentro de uma arca, irmãos, para ficar vários dias dentro da arca, junto com os animais, ele tinha tudo lá fora. Ele vivia com a sua família num momento maravilhoso da sua vida, onde estava com seus filhos, com a sua esposa, existia tudo errado em sua volta, mas ele tinha ali algo que nós podemos dizer hoje como a sua zona de conforto. Mas Deus traz ele para um momento diferente da sua vida. Para nós, o dilúvio hoje, nós podemos considerar essa pandemia. O dilúvio que vem para tirar muitas vidas, mas aqueles que estão dentro da arca, Deus ele vai proteger com todo o seu cuidado, vai proteger com toda a sua força, com todo o seu carinho, para que possam permanecer na sua presença. E para onde ele vai, a palavra de Deus fala que essa arca, irmãos, quando ela vai parando, ela para, ela aporta num dos montes mais altos. Como que é o nome do monte, pastor? Ararat, um monte altíssimo. Vocês imaginem que hoje, quando nós olhamos, o monte mais alto das nossas vidas é a presença de Deus que nós temos no nosso dia a dia. Quando nós podemos chegar diante de Deus, na proteção dEle, e podermos sair dessa arca, num momento de dificuldade,
aonde Deus vai te dar condições de viver a sua vida junto com sua família. Nós olhamos aqui, quando nós olhamos Noé entrando na arca, que ele puxa a sua família para dentro, ele chama a sua família, e Deus fala, agora feche, e ninguém mais entra. É quando nós olhamos lá no início da pandemia, quando nós começamos a ouvir, fique em casa, não saia, né? Muitas campanhas, por favor, fique em casa, e nós nos fechamos na presença dele. Aqueles que levaram a sério, aqueles que ficaram protegidos na presença de Deus, que ouviram, assim como também aconteceu, que quando foi ungido os umbrais, lá nas pragas do Egito, quando falou assim, fiquem dentro das suas casas, se protejam, ali Noé começa um recomeço na sua vida. E nós percebemos que algo importante para que nós possamos viver nessa plenitude de Deus, o primeiro é nós estarmos na arca, é estarmos na presença de Deus, é estarmos junto dele. A segunda é que quando ele aporta essa arca, irmãos, a primeira coisa que Noé faz, ele levanta um altar e ali ele começa a glorificar a Deus. Esses 3 pontos que nós estaremos falando hoje: recomeçar, primeiramente entrar na arca, permaneça na arca. Tem muitas pessoas que estão saindo, irmãos, tem muitas pessoas que estão abrindo mão e estão saindo da arca. Para nós termos um recomeço, nós precisamos permanecer dentro da arca, levantar um altar na presença de Deus, para que nós possamos, assim que nós sair, edificar as nossas vidas diante do nosso Deus, porque nós continuamos com o nosso altar montado, os louvores continuam saindo das nossas bocas, mas nós continuamos sempre louvando esse Deus. Mais uma parte, viver a justiça de Deus. Quando nós percebemos aqui que Deus, quando ele sai, quando Noé sai da arca e vive, levanta esse altar e começa a glorificar Deus, Deus vem e fala para ele o seguinte: agora você vai novamente multiplicar dentro da justiça de Deus, faça aquilo que tem que ser feito, multiplique as nações, comece a fazer as coisas diferentes. Nós entramos na arca, nós estamos em momentos de aportar a nossa arca, irmãos. Está chegando o momento de nós voltarmos à ativa, de recomeçarmos tudo aquilo que foi parado por algum momento. Isso é a nossa vida, igreja, pregar o evangelho, fazer as missões que nós temos lá fora. Hoje ainda nós estamos aportando, estamos glorificando, estamos com o nosso altar montado, mas vai chegar o momento em que nós vamos viver a justiça de Deus e começarmos a multiplicar novamente. Então, para que nós possamos ter um recomeço na presença de Deus, nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de lado a importância que tem de estarmos na sua presença, de estarmos glorificando a Ele, e depois de tudo isso, que nós possamos multiplicar, e possamos ver esses bancos que estão aqui, um recomeço maravilhoso, aonde toda a igreja possa retornar à presença de Deus, para glorificar e exaltar o seu santo nome. Hoje, nós olhamos para os nossos bancos, e muitas vezes nós sentimos tristes, por nós não estarmos vendo todos aqueles que nós queremos, de nós não podermos abraçar todos aqueles que nós queremos, mas Deus diz que Ele é que sabe aquilo que Ele tem preparado para nós, Ele que sabe aquilo que Ele tem preparado para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos ter um reinício, ainda esse ano, na sua presença. Por isso nós devemos orar, para que tudo que está acontecendo, para que tudo aquilo que está sendo levantado, seja a vacina, seja o que for que Deus está preparando através do homem, que nós possamos aproveitar tudo isso, e que seja para o seu louvor, que seja para a sua glória, que seja para engrandecer o seu nome, porque nós cremos que Ele está no comando de tudo. Quando eu li para vocês no início, Isaías fala que não vos lembreis das coisas passadas, que nós possamos recomeçar olhando para as coisas boas que estão para vir para frente. Hoje eu estava conversando, irmãos, com um colega de faculdade, um colega que muitas vezes me orientou na caminhada da faculdade, e hoje eu ouvi um áudio que me entristeceu o coração, porque nós amamos aqueles que gostam da gente.
aonde ele fala que não tem mais forças e não tem mais ânimo para continuar, que a sua caminhada parece estar chegando ao fim. Então vocês acreditem que tem muitas pessoas lá fora que precisam recomeçar, e que muitas vezes nós temos aqui a semente que vai ser plantada no seu coração, a semente da esperança, e Deus fala: eis que eu farei uma coisa nova. Vamos crer principalmente na esperança de Deus, que Deus está criando algo novo para que nós possamos ver, para que o nosso amanhã seja maravilhoso, que nós não venhamos entrar nas ondas do inimigo e deixar que a depressão entre em nossas casas, que a tristeza, que o afastamento, que o distanciamento social não se torne um distanciamento de Deus, que nós possamos ver a nossa igreja cada dia mais cheia, e que nós possamos ver um recomeço, assim como Noé teve com sua família, aonde ele esteve na presença de Deus, mas também ele preparou um altar para Deus e continuou glorificando, e que ele viu a justiça de Deus, e que nós viemos vindo desde lá, e aqui estamos na presença dele. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós estaremos orando e colocando tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, aquilo que tem muitas vezes, irmãos, tirado você da presença dele. Se no coração do irmão, da nossa irmã, está passando algo às vezes que está tirando você da presença dele, algo que está afastando você de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer os milagres da presença dele, que você possa lembrar dessa palavra: eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá, vós não conhecereis, especificamente farei caminhos no ermo e rios no deserto. Que Deus possa transformar aonde você tem uma sequidão hoje. Se no seu coração está faltando alguma coisa, que os rios do Senhor possam transbordar na sua vida, que os caminhos aonde não tinha vida, às vezes lá em casa, você que está em casa, está se sentindo triste de não poder estar fazendo algo, Deus vem dizer para você que vai fazer caminhos aonde não há vida, aonde está tudo parado, aonde não tem mais vida, Deus vai colocar vida. Muitas vezes pessoas perderam empregos, irmãos, nesse ano, no ano passado e nesse ano. Deus vem falar que vai fazer caminhos no ermo e vai fazer rios no deserto. Vamos confiar naquilo que Deus tem para nós, que nós possamos ter um recomeço maravilhoso na presença dEle, e que nós possamos enxergar a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Mas nunca deixe, irmãos, eu friso aqui, que o nosso altar, assim como estar na presença de Deus, como nós estamos hoje, nós estamos na arca. Continue montando, e se você ainda não montou, faça o seu altar para glorificar a Deus, e viva a justiça dEle em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Deus santo, Deus poderoso, nós entramos em Tua presença, Pai, para colocar a Tua igreja, Deus santo, aqui nos Teus braços. Deus santo, muitos de nós perdemos, Pai, nesse ano, muitos de nós perdemos em 2020, mas que o Senhor, através da sua misericórdia, Pai, como aqui diz, não vamos nos lembrar das coisas passadas, nem vamos considerar as coisas dos tempos antigos, mas vamos viver, sim, meu Deus, um novo do Senhor, um renovo que vem do Senhor. Que o Senhor possa renovar os nossos espíritos, que o Senhor possa renovar as nossas esperanças, que a nossa fé possa ser renovada, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, renova os corações. Meu Deus, renova aquele que está, meu Pai, está desesperado, Senhor, que está desempregado. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído. Meu Deus, que possas ter um recomeço maravilhoso, que possa glorificar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ver a sua igreja vivendo a sua justiça, vivendo o crescimento do Senhor. Que, meu Deus, no momento oportuno nós possamos estar aí fora, levando a sua palavra, trazendo pessoas à sua presença, Pai. Mas não nos deixe sair da sua presença. Não permita que nada nesse mundo venha nos afastar do Senhor, mas que nós possamos estar conectados diante do Senhor em todo o tempo, Pai.
Recebe, meu Deus, os nossos louvores. Recebe, meu Deus, o que nós temos de melhor nesse ano, Pai. Nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá direção, para que nós possamos continuar, Pai, um recomeço maravilhoso, que até a sua vinda, Pai, terão muitos recomeços, mas que o Senhor possa nos dar capacidade, sabedoria e direção, para conduzirmos as nossas vidas, e assim, meu Deus, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, aqueles que virão após nós, Pai, que possam conhecer as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus Santo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Para recomeçar, então, primeiramente devemos entrar na arca. A atitude de estarmos dentro da arca. Após essa atitude, nós precisamos levantar, quando nós aportarmos a arca, nós devemos colocar ali, levantar o nosso altar diante de Deus e viver a sua justiça, que é continuar para frente, não deixar que nada venha nos afastar da presença de Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.